Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Instituto em Facilita aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, é um tema essencial que começamos a discutir lá no nosso perfil do Instagram, que é sobre o distúrbio ácido-base. E antes de começarmos, você que não é inscrito ainda no nosso canal aqui no YouTube, aproveita e já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos e conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. Bom, então vamos lá com alguns conceitos e orientações gerais sobre os distúrbios ácido-básico. O nosso corpo ele trabalha constantemente para manter o pH sanguíneo, pH plasmático em um intervalo estreito, garantindo assim um equilíbrio necessário para o funcionamento das nossas células. Esse intervalo estreito ele vai de 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35, nós podemos considerar que o meio está ácido. E acima desse valor de 7,45, nós consideramos que o meio está básico, esse meio está alcalino. O termo alcalose é referente à retirada excessiva de íon H+. E o termo acidose é a adição excessiva desse íon H+ ao meio. Quando algo interfere nesse equilíbrio, nós temos os distúrbios ácido-básico, que podem ser divididos em 4 categorias: acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. Mas como é que a gente faz para identificar cada desequilíbrio desses? Primeiro, nós precisamos analisar os valores de pH, os valores de HCO3 e os valores de PCO2 no exame de gasometria arterial. Reconhecer e interpretar corretamente os distúrbios ácido-básico é fundamental para entender a clínica do paciente e conseguir oferecer um tratamento rápido e eficaz para esse paciente. Agora, nós vamos analisar alguns exemplos de resultados de gasometria. E o primeiro exemplo que a gente vai resolver aqui vai ser a questão que foi lançada como desafio no nosso perfil do Instagram. Lá nos resultados de gasometria que a gente expôs, nós tínhamos um valor de pH de 7,5, um bicarbonato de 33 e um PCO2 de 48. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos colocar os valores de normalidade para a gente não ficar confuso e não se perder na questão. Um pH normal, ele vai de 7,35 a 7,45. Um bicarbonato, ele vai de 22 a 26. E o PCO2, ele vai de 35 a 45, certo? Então, com esses valores, a gente vai primeiro analisar o pH. Ele está ácido ou ele está básico? Como o nosso resultado é 7,5, então ele está elevado. Um pH elevado é um pH básico, um pH alcalino. Então, aqui nós temos uma alcalose. O segundo passo que nós precisamos analisar é, se é uma alcalose, existem dois motivos, né? Por duas razões, essa alcalose pode acontecer. Ou é porque nós temos um excesso de base, um excesso de bicarbonato, deixou esse meio muito alcalino, ou é porque nós temos uma diminuição de CO2. O CO2 vai nos remeter à acidez. Então, nesse caso aqui, do nosso resultado, nós temos um bicarbonato elevado e nós temos um PCO2 elevado também. O que deu match aqui? O bicarbonato. Então, nós temos uma alcalose de origem metabólica. Agora, o outro passo que nós precisamos analisar é se esse PCO2 ele está compensado ou não compensado. Se o nosso sistema respiratório ele está agindo de maneira a compensar essa alcalose metabólica ou não. Isso a gente consegue verificar através de uma fórmula que eu vou passar aqui e a gente vai entender ela, é uma fórmula bem simples.
a gente vai descobrir o PCO2 esperado. Vou fazer aqui a fórmula pra gente. PCO2 esperado, ele é igual a HCO3 mais a constante 15. O resultado, ele pode ter uma variação de mais 2 a menos 2. O PCO2 esperado é o nosso bicarbonato, 33, mais o 15, que é a constante. Deu 48. Agora, esse 48, ele pode variar entre mais 2 e menos 2, então, nós temos aqui 46 a 50. Então, nós temos que ter um PCO2 entre 46 e 50 para a gente dizer que esse PCO2 ele está compensando a alcalose metabólica. Então, como é 48, ele está compensando. Compensado, ok. Então, aqui nós vamos ter uma alcalose metabólica compensada. E é isso, a resolução da nossa questão ficou dessa forma. Essa fórmula aqui de PCO2 esperado é importante para a gente saber se o sistema respiratório ele está agindo de maneira com que ele consiga reverter essa alcalose metabólica, consiga compensar e mudar o quadro clínico do paciente. Então, vamos lá para mais um resultado de gasometria. Temos um pH de 6,98, um HCO3 de 14, um PCO2 de 32. Vamos colocar aqui os valores de normalidade para a gente ficar com as ideias mais claras, tá? Normal do pH é de 7,35 a 7,45. Normalidade do bicarbonato, nosso HCO3, é de 22 a 26. E a normalidade do PCO2 é de 35 a 45. Pronto. Agora vamos analisar. Esse pH é ácido ou básico? Na verdade, um pH abaixo de 7,35, ele é um pH ácido, então é uma acidose. Nós temos uma acidose. Agora precisamos descobrir se essa acidose é de origem metabólica ou respiratória. Quando eu tenho uma acidose, por quais motivos eu teria um meio ácido, uma acidose no meu organismo? Ou esse bicarbonato, que é uma base, está muito baixa, ou o meu PCO2 está muito alto, porque como a gente já sabe, o PCO2, o CO2, né, na verdade, ele remete a uma acidez. Então, uma dessas duas situações aqui vai nos dar um meio ácido. Então, o que é que nós temos de resultado de gasometria? 14 de bicarbonato, tá baixo. E nós temos 32 de PCO2, que também está abaixo do valor de normalidade. O que que a gente encontra o que que nós temos em comum aqui? O que que nós temos em comum aqui? Deu match aqui. Então, nós temos uma acidose de origem metabólica. Mas não para por aí. A gente precisa verificar se esse PCO2, se esse sistema respiratório do paciente, ele está agindo de maneira a compensar essa acidose metabólica ou não. E como é que a gente vai descobrir isso? Com o resultado de uma acidose metabólica, nós precisamos usar uma fórmula para encontrar o PCO2 esperado. O PCO2 esperado vai nos dar um valor e nos dizer se esse se esse sistema respiratório está compensando ou não essa acidose metabólica. A fórmula é a seguinte: PCO2 esperado
é igual a constante de 1,5 vezes o valor do HCO3, nosso bicarbonato, mais 8. Isso vai ter uma variação entre mais 2 e menos 2, certo? Vamos lá, PCO2 esperado, 1,5 vezes 14, que é o nosso resultado de bicarbonato do nosso paciente, mais 8. Isso vai dar tudo 29. O 29 vai variar de menos 2 a mais 2, então nós temos aqui 31 e 27. Esse intervalo aqui é o PCO2 esperado para que a gente diga que o sistema respiratório ele está compensando ou ele não está compensando essa situação, esse distúrbio de acidose metabólica. Então, 32 aqui está elevado, então está acima do valor de normalidade, quer dizer que esse meio ele continua ácido, não está sendo compensado pelo sistema respiratório. Então, nós temos também uma acidose respiratória. Certo, pessoal? O próximo exemplo que eu quero trabalhar aqui com vocês é os seguintes resultados de gasometria. Um pH de 7,28, um HCO3 de 18 e um PCO2 de 33. O que a gente faz primeiro? Melhor, né? Colocar os valores de normalidade para a gente não se perder. O pH varia entre 7,35 e 7,45. O bicarbonato vai variar entre 22 e 26, certo? O nosso PCO2 vai variar entre 35 e 45. Pronto. Agora nós vamos para o primeiro passo, que é analisar o pH. Um pH de 7,28, ele está abaixo do valor de normalidade, então nós temos um meio ácido, nós temos uma acidose, está abaixo. Uma acidose. Mas essa acidose é o que, minha gente? É metabólica? É respiratória? Para eu saber se essa acidose ela é metabólica ou respiratória, para ser uma acidose, ou o bicarbonato tá baixo, ou o PCO2 tá alto, né? Porque o PCO2, a gente lembra, remete a uma acidez. Tá, então vamos agora aos valores que a gente tem de normalidade, comparando com os valores que a gente tem do resultado de gasometria. Bicarbonato de 18, ele está abaixo do normal. PCO2 de 33, ele também está abaixo do normal. O que que encontrou aqui? O que que deu em match aqui? Ó, bicarbonato. Então, ele é um distúrbio de acidose metabólica, porque a gente lembra que o bicarbonato, tudo que vem do bicarbonato, a gente vai nomear como metabólico. Metabólico. Então, acidose metabólica. Pronto. Agora a gente vai analisar se esse PCO2 ele está compensando ou ele não está compensando. Se o sistema respiratório está trabalhando para compensar esse distúrbio ou não. Como é que a gente vai fazer? A nossa fórmula de Winter, que é o nosso encontrar o PCO2 esperado, aquele PCO2 desejado para que o sistema respiratório faça a compensação. Vamos colocar aqui a fórmula de novo. PCO2 esperado é igual a nossa constante de 1,5 vezes o nosso valor de bicarbonato mais 8. Isso vai variar de mais 2 a menos 2. Então, PCO2 esperado vai dar
1,5 mais o 18, que é o nosso resultado lá de bicarbonato, mais 8, isso tudo vai dar 35. O 35, ele vai ter uma variação de mais 2 a menos 2, então vamos lá. 37 e 33. 33. Então, nós precisaríamos, para que o sistema respiratório esteja compensando, nós precisaríamos que o PCO2 fique, nós precisamos que ele fique entre 33 e 37. Ele está, ó, 33. E beleza, então, nós temos uma acidose metabólica compensada pelo sistema respiratório. Acidose metabólica compensada. Acidose metabólica compensada, e a gente sabe que é pelo sistema respiratório. Certo, gente? Então, se ficou alguma dúvida e vocês querem mais conteúdo sobre isso, deixe nos comentários, a gente vai ter o maior prazer de compartilhar outras informações a respeito de gasometria, de distúrbios ácido-base e tudo envolvendo a área da saúde.